Um, dois, três. Quando eu contar era uma vez. Rata vai atacar, a bruxa má vai pegar. Era uma vez um cão. Um cão de tamanho nem muito grande, nem muito pequeno. Para facilitar, tamanho médio. Um cão todo cinzento e vira-lata. E como seu nome diz, sai por aí virando lata, procurando uma comidinha. Entretanto, ele me contou que hoje em dia não existem muitas latas por aí de lixo, mas não. O que existem são sacos de lixo. Mas ele me falou assim: nada que meu cão Nino Dente não pudesse resolver. E assim, ele até propôs mudar o nome dessa raça vira-lata para a raça chamada rasga-saco. Eu até achei interessante essa proposta. Bom, aí ele continuou me dizendo que o que mais ele gostava era da sua liberdade. De poder caminhar aí pela rua, atravessar a rua sem nenhum dono, ir para onde ele bem quisesse. Acontece que algumas vezes tinha um problema sério, que era a barriguinha que roncava de fome. Rasgava saco ali, rasgava saco acolá e nada de comida. Assim ele me dizia. Então, ele partia para o plano B. O que é o plano B? Vou contar para vocês. Pois é, o plano B, ele ficava sentadinho na calçada, esperando as pessoas irem passando, e ele tinha preferência por aquelas menores, conhecidas como crianças. Sim, normalmente ele chegava bem próximo, começava a abanar o rabinho, fazia a carinha mais feliz possível, porque você imagina com fome fazer carinha feliz, mas ele fazia e ia seguindo. E de repente, quando ele ouvia aquela frase: mamãe, papai, posso ficar com ele? Deixa, ele tá me seguindo. Batata. Normalmente, quase sempre ele conseguia ir parar numa casa ou num apartamento. E o que davam para ele logo quando ele chegava? Exatamente, comida. Aí ele enchia a barriguinha, tomava aguinha fresquinha, não era aquela água de chuva, fedorenta, suja, não. Era um cão rasga-saco, mas sabe dar valor que é bom. Bem, mas como na vida nada vem de graça, ele tinha que cumprir as suas obrigações também. E uma delas era tomar vacina. Ele me dizia que já tinha tomado tanta vacina, que não sabe como é que o corpo dele não era todo furado. Bem, outra coisa que ele tinha que fazer, quando eu pergunto, ele fala assim que ele detestava, não gostava nada, e quando eu pergunto, normalmente as crianças dizem logo: toma banho! Isso mesmo. Ele detestava tomar banho. Não gostava nada. Ele dizia assim que era como os gatos, que não gostavam de água. E continuou contando que, além do mais, ele tinha que brincar com as crianças, tinha que pegar o chinelo e algumas coisinhas assim que mandava ele fazer. Mas um outro problema que ele tinha era quando ele fazia, gente, o seu xixi ou o seu cocô. Não é que ele sempre apanhava? Até que ele percebeu que existia um lugarzinho que ele podia fazer o seu xixi, o seu cocô sem apanhar. Mas o mais importante era quando colocavam nele uma cãoleira, levavam ele para passear. Aí é que era a hora mesmo dele fazer o seu cocô e o seu xixi. E exatamente era num desses momentos, desse passeio, que ele, na primeira oportunidade, ele fugia e voltava para a sua liberdade. Bom, contado tudo isso, ele continuou a conversar comigo. E aí ele foi me falando
que ele gostava mesmo era da companhia dos gatos. E era isso que ele queria me confessar. Eu achei interessante, falei, mas eu conheço muitas pessoas que têm gato e cachorros que convivem muito bem, como ele disse. E ele então falou, não, mas com ele não era bem assim. Ele estava tendo muita dificuldade, principalmente porque os cães não estavam aceitando ele ser como ele era. Então, ele me contou outra coisa. Ele me disse que quando ele era pequenininho, ele foi adotado por uma mamãe gata. Foi uma mamãe gata, que já tinha 8 filhotinhos. E ele ali no meio. Eles já sabiam que quando a mamãe gata se deitava no chão, que todos podiam ir mamar. E ele então fazia um barulho, que era uma coisa mais ou menos assim, miau, au, 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 au. Miau, au, 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 au. Miau, au, 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 au. Os seus irmãozinhos ficavam com medo, ficavam achando aquilo tão estranho, e ele acabava indo mamar sozinho. Ele fala, isso é meio desleal, né? Mas quem não chora, não mama. E assim, ele cresceu o mais fortinho entre seus irmãos. No início, seus irmãos tinham medo dele. Mas quando ele começou a defender os seus irmãos e a sua mamãe gata dos outros cães, aí ele virou herói. E estava ele passeando. E quando ele ouviu um som, um miado assim, meio, mais ou menos assim, ó. Miau! Miau! Quando ele foi lá conferir, não é que era um dos seus irmãozinhos que estava cercado por 3 cães? Ele se chegou e foi logo falando, 3 contra 1 é cão vardia. Deixa o miau sair daí logo. E aí o gatinho, que não era nada bobo, nesse bate-boca, ó, foi embora. E ficaram os cães ali falando com ele. Au, 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 chegou o defensor dos gatos. Você é vergonha da nossa raça. Você vai aprender a latir feito um cão. Você vai aprender a perseguir gatos. E aí você vai ser muito bem-vindo na nossa matilha. Então, ele me contou que ele teve um verdadeiro dia de cão. A primeira coisa que fizeram foi levar ele, sabe para onde, gente? Para praia. Imagine só. Já estava ele na praia. E colocaram logo ele para ficar correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele detestava correr. Sabe o que ele gostava? Ele me disse que o que ele mais gostava era ficar como os gatos, ficando naquela restia de sol, se espreguiçando. Espreguiça aí, pessoal! Se espreguiçando e deitado assim. Mas não. Ali ele foi obrigado mesmo a correr de um lado para o outro. Corria de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que o cão alfa falou, hora de entrar na água. Na água, olha só, nosso amigo teve que tomar banho de mar. E lá foi ele. Tomou banho de mar, até que o cão alfa novamente falou, agora vamos jogá-lo nas ondas. E quando ele foi para a onda, desacostumado, levou aquele caldo, gente. Quem já levou um caldo aqui? Eu já levei, até hoje eu me lembro. Areia na boca e tudo mais. Pois é. O nosso amigo, ele me contou que não sabe quanto tempo ele ficou lá desacordado. Se foi muito tempo, se foi pouco tempo. O que ele bem lembra é que quando ele acordou, tinha os cães vários, já não eram mais só 3, era uma matilha. Muitos cães, todos querendo ver como é que ele ia se tornar um cão de verdade. Mas, quando ele se levantou ali, ele começou a notar umas mudanças no seu corpo, suas orelhas, suas patas. Ele estava se achando meio estranho. Os outros cães nada percebiam, só queriam mesmo ver como ele ia se transformar num cão de verdade. E um deles falou, eu sei de um beco que tem uns gatos bem aqui perto. E o nosso amigo logo pensou, não será o beco da minha família. Era, gente.
Era o beco da família dele. E quando chegaram lá os cães, eram os cães de um lado, os gatos do outro. Os gatos olharam e reconheceram seu irmão. Perceberam que ele já estava um pouquinho diferente, mas sabiam que era ele. E os cães falaram logo: pode escolher qualquer gato aqui. Daqui nenhum vai fugir. Pode escolher o que você quiser, pode pegar. E aí ele ficou pensando e falou: ah, mas se vocês querem que eu seja um cão de verdade, eu não posso simplesmente pegar um gato. Eu tenho que perseguir o gato, senão eu vou acabar latindo feito um pato. Os cães acharam até isso engraçado. Os gatos, nem por isso. Mas assim foi. À primeira oportunidade, os gatos saíram correndo. E ele foi correndo atrás. E ele foi correndo atrás. E foi correndo. E foi percebendo, gente, o seu corpo mudando. As suas orelhas, as suas patas, tudo estava mudando muito rapidamente. E de repente, quando ele notou, ele tinha se transformado num gato. Pois é. E até hoje, ele me contou que os cães ficam procurando por ele. E ele fala assim: bando de tolos. E ainda me disse que se ele fosse hoje contar a história dele, que ele começaria assim: eu sou um lindo gato, um gato que adora a sua liberdade. E terminou cantando assim: nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhoria, felinos não reconhecerás. E assim, essa história chegou ao fim. E quem gostou, faz um legal assim. Confissões de um Gato, de Carla Chastinet.